Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Quero nesta tarde desejar a todos um muito bem-vindo aqui à nossa live do Pão Diário. Nós vamos estar neste momento trazendo uma ministração direta da Palavra de Deus para o meu e para o teu coração. E eu quero nesta tarde meditar junto com você sobre um assunto muito importante: no amor. É um tema muito sugestivo. No amor. Vivermos no amor. Eu quero convidar você para junto comigo ler a palavra de Deus, um texto sagrado no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 5, os versículos de número 43 ao versículo de número 48. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 5, os versículos do de número 1, do de número 43 ao de número 48. Você é meu convidado especial a meditar junto comigo neste tema, nesta mensagem, nesta palavra, no amor. Vamos ler aqui o texto, capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus queridos, meus amados, quero dar aqui já um bem-vindo ao presbítero Ademir, lá na cidade de Quirinópolis, não é isso? Morava em Golvelândia, hoje está ali na cidade de Quirinópolis. Seja muito bem-vindo aí, presbítero Ademir. Deus abençoe, conhecemos, de muitos anos, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho, em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos diante de um texto um pouco contraditório, porque nós vamos ver Jesus falando aqui com os discípulos, ele transmitindo acerca das leis do reino, da restituição, falando acerca das questões civis, dos juramentos, acerca da retaliação. Ele agora vem falar sobre o tema no amor. E ninguém melhor do que o próprio Jesus para falar no amor. Talvez se fosse um assunto criado por mim, por você, teria alguma fragilidade, alguma imperfeição. Mas aqui não, aqui é o próprio Jesus que chama os discípulos para meditarem nesse texto. Ele ali não estava falando apenas para uma multidão,
mas ele estava falando também para os seus discípulos. E aí ele vem dizer sobre o que eles haviam ouvido. E é isto que eu quero falar com você nesta tarde, neste pão diário. Sobre o que você tem ouvido acerca do amor? Quais são os comentários? Quais são as prerrogativas? Quais são as palavras que você tem ouvido acerca do amor? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele aqui vem nos falar sobre esse tema no amor. E Ele vai dizer para aquele povo e para os seus discípulos: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Aquilo foi algo que eles ouviram ali junto com Jesus. Mas ouvindo isto agora, Jesus ele vai chamar eles para uma reflexão. Ele vai chamar agora aquele público para uma reflexão sobre isto que eles haviam ouvido. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Se nós formos analisar na ótica humana, não está fora eu amar aqueles que são próximos e eu aborrecer aos meus inimigos. Na ótica humana parece tudo normal. Mas eu quero chamar a minha e a tua atenção para este texto. E eu gostaria de contextualizar aqui usando o capítulo de número 3 de João e o versículo de número 16, acerca deste tema no amor que Jesus agora aborda para falar com aquele público. Eu gostaria de basear este assunto que aqui nós vamos meditarmos no capítulo 3 de João, versículo 16. Capítulo 3 e o versículo 16, nós vamos ver o escritor João, ele escrevendo e dizendo assim: porque Deus amou o mundo, as pessoas. Mundo aqui não está falando de universo, o mundo aqui está falando de pessoas. Porque Deus amou as pessoas de tal maneira. Que tal maneira? A maneira ao ponto de Ele entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aqui está, meus amados, uma demonstração verdadeira de como viver no amor. Aqui está uma demonstração pura. Porque imagine se Deus ele entregasse o seu Filho a quem Ele ama, o único Filho, para morrer simplesmente pelo povo judeu. Imagine se Deus dissesse agora: eu vou entregar o meu Filho para morrer, mas só por aqueles que são próximos a mim. Mas Deus aqui ele vai nos ensinar como viver no amor. Presbítero Gilson, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui também, meu querido. Um prazer estar vendo o senhor aqui ao vivo conosco na live. Deus abençoe o senhor, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Meus amados, o próprio Deus ele vai entregar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce. Deus não está aqui dizendo que o seu Filho iria morrer só para os próximos, mas aqui ele está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então eu quero embasar este tema no amor
neste versículo 16 do capítulo 3 de João. Porque Jesus ele vai dizer assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas aí Jesus, que ele e o Pai são um, ele vai dizer: eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Agora aqui, meus amados, eu quero chamar a tua atenção. Amar os nossos inimigos, amar quem nos ama, presbítero Gilson, isso é muito bom, isto é gratificante, eu amar quem eu vejo demonstrar amor para mim, quem eu vejo, presbítero Ademir, demonstrar amor, carinho por mim, é muito gratificante eu amá-lo, é muito importante eu caminhar com esta pessoa no amor. Mas agora Jesus está dizendo assim: amai vossos inimigos. Ei, é fácil isso? Eu olhar para alguém que se tornou meu inimigo e que quer o meu mal, e que quer ver a minha ruína, e eu deixar o meu coração ser purificado, a ponto de aquele mal que aquela pessoa está fazendo contra mim, não ser maior do que o sentimento de amor que Deus me concedeu? É fácil? Mas Jesus está dizendo: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. É a eles que vocês têm que amar. E aí é uma tarefa difícil, porque quando a gente olha para aqueles que se tornam nossos inimigos, às vezes a vontade, a sensação, o sentimento que vem em nós, é até um sentimento de justiça, de vingança. Mas essa pessoa tem me praticado tanto mal, ela vai ficar impune. Às vezes é essa a nossa atitude como ser humano. Mas Jesus ele está dizendo aqui: amai os vossos inimigos. Olha, que expressão tão forte. Amar os nossos inimigos. Agora, eu bendizer aqueles que maldizem de mim, eu bendizer aquele que vive maldizendo, me maltratando, falando mal de mim, e agora eu bendizer ele, falar bem dele, fazer o contrário do que aquela pessoa está fazendo comigo, é fácil? Não é, irmãos. Mas Jesus está nos chamando para amar estes que são inimigos. Jesus está nos chamando para fazer o bem, bendizer aqueles que nos maldizem. Ou quanto às vezes no nosso senso de justiça, naquela indignação, nós queremos já determinar a destruição, a derrota daquele que se levantou como nosso inimigo. Mas aqui o próprio Jesus joga um balde de água fria nesse sentimento, e ele vai dizer para mim: ei, eu sei que não é fácil, José Divino, mas você precisa amar os seus inimigos. Você precisa bendizer aqueles que maldizem de você. Você precisa fazer o bem para aqueles que te odeiam. E além disso, você precisa orar pelos que te maltratam. Ei!
Olha o quanto isto é profundo, meus amados. Orar pelos que vos maltratam e perseguem. Como tem sido a minha oração e a tua oração acerca dos adversários, dos inimigos? Como tem sido a nossa oração por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos perseguem? Será que nós temos aqui aplicado um coração generoso como o de Jesus e como o do próprio Deus? Ou será que a nossa oração tem sido uma oração condenatória, julgatória? Será que na nossa oração nós já estamos julgando o nosso inimigo? Nós já estamos condenando ele, maldizendo dele? Pedindo para Deus agir com vingança, para Deus pesar a mão, quem sabe? Mas Jesus aqui está dizendo para mim e para você: ei, ama os vossos inimigos, bendize aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Ei, não te deixa o mal vencer o bem, mas vença o mal com o bem. Lá na carta de Tiago: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Fazer o bem aos que nos odeiam. Às vezes a pessoa te persegue tanto, te maltrata tanto, maldiz, fala mal de você, detona com o teu nome, mas Jesus está dizendo: a esse amai, a esse bendizei, orai por estes, orai por estes, aleluia, orai por estes, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Ei, o nosso Pai que está nos céus, que é perfeito, Ele faz com que o sol nasça tanto para o injusto quanto para o justo, tanto para os maus quanto para os bons. A chuva que Ele derrama, ela derrama tanto para os bons quanto para os maus, tanto para o justo quanto para o injusto. Meus amados, eu quero aqui, entre aspas, contar um breve testemunho que aconteceu comigo quando eu estava pastoreando no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Um vizinho bem de frente para a igreja, ele se constituiu inimigo da igreja, desde o outro pastor antes de mim. E nós chegamos ali, enfrentamos um período de muita afronta daquele vizinho, que morava bem de frente para a congregação. Ele fazia algazarras, ele perturbava, e ele, além disso, denunciou a igreja no Ministério Público, no Juizado Especial Criminal e também lá no órgão do meio ambiente na prefeitura, acusando-nos que o barulho da igreja perturbava ele, a casa dele, e eles não tinham paz. E aquele moço me levou a juízo, como pastor da igreja. Eu tive que ir no Ministério Público perante o promotor de justiça, eu tive que ir no fórum perante o juiz, por causa da pleita daquele vizinho bem de frente para com a igreja. E nós procurávamos sempre zelar pelo bem-estar da igreja
e pela não perturbação dos nossos vizinhos. E aquele moço nos fez todo aquele mal. Ele emplacou toda aquela perseguição contra a congregação e automaticamente contra mim como pastor da igreja. Eu poderia ter retribuído a ele como ele me retribuiu. Mas olhando para esse texto, vivendo e aplicando, porque nós precisamos viver o texto para nós aplicarmos o texto. Aquele moço fez toda essa maldade, nós entramos numa campanha de jejum, de oração, Deus foi lá e reverteu aquela situação. Lá na última instância da audiência, ele desistiu de perseguir a igreja, ele pediu para encerrar aquele processo. Passou alguns dias depois que havia encerrado aquele processo junto à justiça, em que eu tive que comparecer perante o promotor de justiça e perante o juiz. Agora, passado alguns dias, a gente havia encerrado a escola bíblica dominical na igreja, e eu morava em cima. O prédio onde era locado para a igreja tem 2 apartamentos em cima, e eu morava em um dos apartamentos. E quando um dia a gente encerra a escola bíblica, e eu estou dentro de casa, de repente a gente escuta um barulho muito forte, um impacto de um acidente. E eu mais os meus filhos mais velhos já descemos correndo, abrimos o portão, e quando nós nos deparamos, era ele com a sua família dentro do carro, que tinha se envolvido num acidente na porta da sua casa. O que eu quero chamar a tua atenção aqui, é que se eu fosse olhar pela ótica humana, pelo mal que ele havia causado a mim e à igreja, eu teria virado as costas com os meus filhos e entrado para dentro de casa e ficado quieto, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas de imediatamente eu corri com os meus filhos, isolamos a avenida que é muito movimentada, para não ocorrer mais acidentes, pois envolveu-se 3 carros no mesmo acidente. Prestando toda a assistência, ajudei a tirar as pessoas de dentro do carro, chamamos a ambulância, o corpo de bombeiro, prestamos todo o socorro, toda a solidariedade, encaminhamos eles para atendimento médico. E depois daquele dia, meus amados, aquele moço, ele tinha tanta vergonha de olhar no meu rosto, porque eu imagino que ele, dentro dele, ele dizia assim: poxa, eu fiz tanto mal para este homem, para esta igreja, e ele me trata assim. É isso que Jesus está querendo dizer aqui nesta palavra, para mim amar os meus inimigos, para mim bendizer aos meus inimigos, para mim fazer o bem àqueles que me odeiam. E aquele moço, aos poucos, ele saía para a calçada e começava a assistir os cultos lá da calçada da sua casa. Quantas vezes eu atravessei a avenida e fui lá na calçada dele cumprimentá-lo, abraçá-lo, convidá-lo para entrar para dentro da igreja, participar conosco dos cultos. É este tipo de amor, de sentimento, que Jesus está querendo ver na igreja. Por isso que ele está dizendo aqui: olha, ame os vossos inimigos, bendize aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Jesus, quando estava naquela situação, havia apanhado, sido humilhado, vituperado, e aqueles homens estão ali lançando sorte sobre a sua capa,
dizendo palavrões para ele, mandando ele descer daquela cruz e salvar a ele e a eles também, lançando palavras de maldições contra ele. Ele vai olhar e vai dizer: Pai, perdoa eles, pois não sabem o que estão fazendo. Olha que sentimento de amor, olha que sentimento puro, perfeito. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que galardão, que honra, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter se nós amarmos só quem nos ama? Seja sincero. Que galardão nós vamos ter se nós amarmos somente aqueles que nos amam? Para pensar nisso. Que galardão que nós vamos ter? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? Amam somente quem amam eles? Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? O que eu faço demais se eu tiver comunhão só com os meus irmãos? Se eu saudar só os meus irmãos? Agora eu quero abrir um parêntese nesta tarde. Quantas vezes não temos a hombridade de saudar nem os nossos irmãos? Às vezes nós entramos na igreja e dizemos viver no amor, mas às vezes nós estamos de mal com o nosso próprio irmão que partilha do mesmo pão e do mesmo cálice. Às vezes dizemos que vivemos no amor, mas eu me sento lá do outro lado, na outra ala da igreja, porque eu não suporto sentar perto daquele irmão ou daquela irmã. Ei, aleluia! É Jesus que está falando nesta tarde. Que amor é esse? Será que estamos vivendo no amor verdadeiramente? Jesus está dizendo para nós amarmos os nossos inimigos. Ele está dizendo para nós bendizermos aos que nos maldizem. Ele está dizendo para nós fazermos o bem aos que nos odeiam, para nós orarmos pelos que nos maltratam, nos perseguem. E não é orarmos para julgarmos nem para condenarmos, mas é para que a misericórdia de Deus alcance-os também. É nós amarmos, é nós externarmos a nossa oração, sentindo por ele a mesma compaixão que Jesus sentiu por nós. Se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim também os publicanos, que eram odiados pelos judeus, tidos como pecadores, porque eram cobradores de impostos, eram inimigos do povo? Mas Jesus está dizendo aqui: olha, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ô pastor José Divino, aí o senhor pegou pesado. Ser perfeito, eu sou tão falho, nós somos tão falhos, mas Deus está dizendo para nós sermos perfeitos no amor, para nós amarmos, verdadeiramente amarmos, como deve se amar. Olha o que Jesus vai dizer aqui em Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis isto, digo: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos aborrecem. É o próprio Jesus dizendo aqui em Lucas: mas a vós que ouvis isto, digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Ei, não é fácil, irmão, irmã, não é fácil não, mas nós precisamos amar os nossos inimigos,
Nós precisamos fazer o bem para aquele que nos faz o mal. Nós precisamos contradizê-los, porque eles precisam ver Cristo em nós. O ápice desta mensagem é que estas pessoas precisam enxergar Cristo em nós, aleluia. Eles precisam ver Jesus em nós. Eles precisam sentir o amor de Jesus em nós. Mesmo sendo amaldiçoados, perseguidos, mas nós precisamos amar estas pessoas. Nós precisamos bendizer estas pessoas. Nós precisamos orar por estas pessoas. Porque o amor de Deus, ele é transformador. Outrora ele alcançou a minha vida, a tua vida, e ele é poderoso para alcançar estas vidas que estão nos perseguindo, que se tornaram nossos inimigos, se nós amarmos eles como Jesus disse para nós amarmos. Aí Jesus vai dizer aqui em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que palavra, olha que palavra. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ei, Jesus amou nós sendo inimigos dele. Jesus nos amou nós sendo inimigos de Deus. Quando ele nos amou, nós não éramos amigos de Deus, nós não éramos chegados a Deus, mas ele nos amou assim. E ele está dizendo para mim e para você: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Será que nós temos condição de olhar para alguém que está nos maltratando, que está nos fazendo mal, que se levantou como inimigo ferrenho? Será que nós temos coragem de dizer como Estevão disse, quando estava sendo apedrejado, depois de uma calúnia que foi levantada contra ele, através daqueles sacerdotes, daqueles principais do povo, e ele estava ali sendo apedrejado, e ele sendo apedrejado, ele dizia: eis que eu vejo os céus abertos, e o que está à direita do trono está acenando para mim, dizendo: vem, aleluia. E aí Estevão vai dizer a mesma palavra que Jesus disse lá na cruz. Ele vai dizer: Senhor, não imputa sobre eles este pecado, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha, ei, meu amado, minha amada, é este tipo de amor que Jesus está querendo que eu e você ame. É nesse amor que Jesus quer que nós vivamos, no amor. Aí ele vai dizer aqui no capítulo 15 de João, versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei neste meu amor. Ei, Jesus está dizendo: como o Pai me amou, eu também vos amei. Ou seja, o Pai me amou e eu também vos amei, permaneçam neste meu amor. Ei, se nós não somos capazes de amar pelo nosso amor, vamos pedir a Jesus que nos ensine a amar com o amor que ele nos ensinou. Vamos pedir a Jesus. Ainda no capítulo 17, versículo 26 de João, Jesus vai dizer assim: eu os fiz conhecer teu nome,
e ainda o farei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Aqui é a oração de Jesus, e ele está dizendo para Deus que ele nos fez conhecer o nome do Senhor, e que ainda nos faria conhecer mais, para que o amor com que o próprio Pai amou Jesus esteja em nós também. Meu amado, minha amada, no amor, vivendo no amor. E aí, para nós encerrarmos aqui, tem muita coisa para falar. Se nós formos ficarmos aqui, esta live ela vai prolongar por muitas horas, porque há muito que se falar sobre esta palavra no amor. Mas para encerrar aqui, eu quero deixar uma admoestação do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ei, como tem sido o meu amor? Como tem sido o teu amor? Como tem sido o nosso amor? Bem-vindo, Diácono Diego, Deus te abençoe, meu querido. Como tem sido o nosso amor? Como nós temos expressado o amor? Falamos tanto em amor. O cantor Jair Pires, ele compôs um hino que diz assim: aqui se fala tanto em amor, porém não pode nem se comparar com o amor do meu Jesus. Mas Paulo está dizendo: o amor seja não fingido. Oh, meus amados, o fingimento não pode fazer parte daqueles que querem ser discípulos de Jesus. Amar na frente e ser inimigo nas costas. Estamos vivendo um tempo em que se abraça tanto, mas apunhala pelas costas. Estamos vivendo em um tempo em que se diz tanto eu amo, mas na hora de demonstrar este amor nós não conseguimos. Mas Jesus está dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos. Ei, vamos viver no amor, meus irmãos. Eu disse aqui agora há pouco, quantos que estão dentro da igreja, que são renovados pelo Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, mas que não suportam o irmão que está do seu lado. Eu sou de mal daquela irmã, eu não vou com a cara daquele irmão, mas aquele irmão ali, não posso nem cumprimentar. Qual é o tipo de amor que nós estamos querendo demonstrar para o mundo? O amor que vem comover, o amor que vem transformar, o amor que vem contagiar as pessoas. Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ei, se você até agora não conseguiu entender a profundidade desta palavra no amor, eu te convido nesta tarde a mergulhar na presença de Jesus e a dizer: Jesus, eu quero este amor com o qual o Senhor me amou. Jesus, eu quero praticar este mesmo amor. Eu quero amar os meus inimigos. Eu quero bendizer aqueles que me maldizem, Jesus. Eu quero fazer o bem para aqueles que me fazem o mal, Jesus. Eu quero orar por aqueles que me maltratam, por aqueles que me perseguem, Jesus. E eu quero orar com compaixão por eles. Ei, nesta tarde, vamos voltar a viver no amor. As cartas às 7 igrejas da Ásia,
O Senhor Jesus vai falar a uma daquelas igrejas e vai dizer: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Arrepende-te enquanto não virei contra ti, e volta a praticar o primeiro amor. Meus amados, meus queridos, é com muito temor, com muito tremor, que eu vos ministro esta palavra, este pão diário nesta tarde aqui no TikTok. É com muito tremor e com muito tremor, pois nós precisamos amar. Precisamos aprender o sentido verdadeiro desta palavra, amor. E o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Vamos amar, porque nós amando, nós vamos trazer perfeição para a nossa vida. Se nós amarmos os nossos inimigos, nós vamos amontoar brasas sobre as nossas cabeças. Se nós amarmos os nossos inimigos, nós vamos ter condições de ganhá-los para Jesus. Agora, se eles são inimigos e nós ficarmos do lado de cá sendo inimigos também, quando é que nós vamos deixar eles perceber que nós somos diferentes? Quando é que nós vamos deixar eles perceberem que nós somos transformados, se nós estamos vivendo na mesma natureza que eles? Por isso que precisamos viver no amor. Por isso que precisamos olharmos para a palavra de Deus. Por isso que precisamos examinar as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras sagradas e cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Às vezes nós pecamos por não examinarmos as Escrituras. Às vezes estamos falhando no amor porque não estamos examinando as Escrituras. Mas Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Giovana, meu amor, minha princesinha, minha filha, seja muito bem-vinda. Papai te ama. Meus amados, meus queridos, vamos viver este amor que não persegue. Vamos viver este amor que ele não olha para aqueles que estão nos maltratando, mas que ele ama. Mas que ele ama verdadeiramente. O amor seja não fingido, Paulo está dizendo. Vamos fazer uma reflexão nas nossas vidas. Esta palavra está falando comigo, assim como ela está falando com você, ela está falando comigo nesta tarde. Vamos amar uns aos outros. Vamos amar. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. E eu quero convidar você a fazer uma oração diferente. Eu quero convidar você para nós orarmos agora por aqueles que se levantaram como nossos inimigos. Eu quero convidar você a orar agora por aqueles que estão te perseguindo, por aqueles que estão procurando fazer o mal contra você. Eu quero convidar você a orar comigo agora por aqueles que têm falado mal de você, que têm procurado a tua ruína. Ore comigo. O amor seja não fingido. Vamos reacender esta chama do amor. Vamos, porque se nós reacendermos a chama do amor, nós vamos perdoar mais. Aleluia. Se nós deixarmos reacender a chama do amor, vai sair o rancor, vai sair a mágoa. Se nós deixarmos reacender a chama do amor, Jesus está falando nesta tarde. Se nós deixarmos reacender a chama do amor, nós vamos perdoar aqueles que nós achamos impossível de perdoar. Vamos reacender esta chama. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
nesta tarde de segunda-feira, hoje 22 de setembro de 2025. Estou eu aqui, Senhor, com cada um destes internautas nesta live comigo. O tema é no amor. Procuramos esboçar e ministrar sobre esta palavra o amor, à luz da tua palavra. E agora nós deparamos, Senhor, com algo que pode estar confrontando o nosso eu, com algo que pode estar indo de embate contra, ó Pai, aquilo que estamos fazendo. Mas esta palavra, Senhor, ela é pura. Esta palavra, ela é viva. Esta palavra, ela é poderosa para fazer reviver esta chama do amor em nós. Esta palavra é poderosa, Senhor, eu não tenho dúvida que ela molda, que ela transforma, que ela muda, Senhor. Eu quero, junto com este irmão, com esta irmã, orar agora por aqueles que se levantaram como inimigos contra nós. Pai, nós queremos agora pedir perdão a eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh Senhor, nós queremos agora bendizer aqueles que estão maldizendo de nós. Oh Senhor, nós queremos, Senhor, orar e pedir ao Senhor: tenha compaixão, tenha misericórdia daqueles que têm procurado o nosso mal. Senhor, eu sei que não é fácil, Pai, amar quem se torna inimigo. Eu sei que não é fácil bendizer a quem está maldizendo. Eu sei que não é fácil fazer o bem para quem está fazendo o mal. Mas nós queremos viver este novo mandamento, amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Ah, Senhor, toma nas tuas mãos cada um neste momento. Esta palavra nesta tarde é para todos nós. Esta palavra nesta tarde, ela veio, Senhor, de impacto, de ímpeto contra mim. Ela veio de ímpeto, Senhor, contra cada um de nós, para nos provocar uma reação, para nos chamarmos a vivermos o amor cordial, o amor verdadeiro e um amor sem fingimento. Não é tempo mais de fingir que amamos, mas é tempo de amarmos de verdade. Então, Senhor, eu oro nesta tarde, eu glorifico o teu nome nesta tarde, eu amo ao Senhor por esta palavra nesta tarde. Eu te amo, Jesus, e te digo muito obrigado por esta palavra. Eu te amo, Jesus, e eu quero amar os meus inimigos a partir desta tarde. Se eu estava agindo erroneamente, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu quero amá-los. Eu quero amá-los. Eu quero, Senhor, bendizê-los. Eu não quero lançar palavras de maldição contra eles, não, eu quero bendizê-los. Eu quero nesta tarde, Senhor, ter a qualidade de Cristo em mim, para eu fazer o bem mesmo para aquele que está me fazendo mal, mas eu fazer o bem. Eu ministro esta palavra, Senhor, debaixo do temor e do tremor do Senhor, que ela não venha voltar para o Senhor vazia, sem antes, Pai, ela promover aquilo para que ela foi lançada nesta tarde. Eu sou apenas um rabisquinho, Senhor. É o Senhor que é o Senhor que pode, é o Senhor que faz. Toma a vida deste homem, desta mulher nas tuas mãos nesta tarde, que eles venham viver no amor,
assim como o Senhor nos ensinou e nos admoestou aqui nesta palavra, que eles venham viver no amor. Eu louvo ao Senhor por isso tudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Meus amados, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida, a minha filha Giovana. Deus abençoe o diácono Diego. Deus abençoe o Aldemã. Deus abençoe a Eliene Ramos. Deus abençoe a Natália Pinheiro. Deus abençoe a Cida, eu creio que é a minha maninha, pastora Maria Aparecida, lá em Almerindonópolis. Deus abençoe o presbítero Gilson. Meu querido, recebe aí meu abraço. Estou aqui pertinho do Senhor, estou aqui em Goiânia. Vamos marcar para nos reencontrarmos. Deus abençoe o Leão, perfil Leão no Mundo. Deus abençoe presbítero Ademir lá em Quirinópolis. Deus abençoe cada um de vocês. Que a mão poderosa do Senhor esteja vos guiando neste amor, vos conduzindo, vos guardando neste amor puro, perfeito, que Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Fiquem todos em paz. Amanhã estaremos ministrando o pão diário novamente. Vou fazer de tudo para ministrá-lo às 4:30 da manhã. Mas se eu não conseguir, durante o dia nós vamos estar ministrando aqui mais uma fatia da palavra de Deus, o pão diário. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.